Olá, hoje temos o último vídeo relacionado com aquilo que nos pode motivar ou levar a refletir sobre se devemos ou não ser empreendedores. O que é que leva um empreendedor ou um empresário a manter uma motivação constante ao longo do tempo e não desistir? Resistir a tudo aquilo que são imprevistos, tudo aquilo que são obstáculos. Há pessoas que desistem muito facilmente, mas há algumas que não desistem. Nós vimos no vídeo anterior que o dinheiro é uma falsa questão, porque se quisermos ter dinheiro muito depressa, vamos ter pouco. Uma reflexão que podes fazer tem a ver com tentar saber quantas vidas é que tens para viver. Eu usei a minha calculadora, depois de ali uma série de operações e de contas de somar e de sumir, cheguei à conclusão que só consigo provar que vou ter uma. E, para além desta, não tenho a garantia de mais nenhuma. E, portanto, só tenho esta para viver. Portanto, cabe-nos a nós decidir o que fazer com ela. Todos somos influenciados pelo medo, faz parte, é uma proteção que a natureza nos deu para garantir a nossa sobrevivência. E nestes momentos em que estamos à beira de decidir se empreendemos ou não, somos assolados por todo o género de medos. Temos que avaliar se esses medos fazem sentido ou se não passam de medos que nós temos na nossa cabeça e que, se pensarmos de uma forma racional, se calhar não farão sentido. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de alguns medos que são naturais sentir nesta altura e vamos ver se realmente farão sentido. Há quem diga que estamos em crise, isto é uma desgraça e eu vou ser mais um desgraçado. Alguma vez a gente não tivemos em crise? Já estamos em crise desde que nascemos. Então, o que é que isso muda? Desde que nascemos, há montes de empresas aí no mercado e estão a vingar. O que é que fará a diferença? Porquê é que será que a crise afeta uns e não afeta outros? Será que o empresário terá algum papel nisso? Eu acho que sim. Também há quem diga, epá, os tempos são outros, pá, isto nos tempos dos nossos avós é que era. Vocês acreditam nisso? Eu sempre ouvi dizer que os tempos dos nossos avós e dos nossos pais foi mais difícil do que o nosso. Eu nunca passei fome a sério. Meu pai já passou. Será que os tempos farão assim tanta diferença? Será que servem de desculpa? Será que não é uma desculpa? Outro argumento costuma ter a ver com o Estado, pá, não ajuda. O Estado não dá subsídios. O Estado só complica. É verdade. O Estado só complica. Mas sempre foi assim. Porquê é que a gente precisa de subsídios? É para não trabalhar. É uma boa desculpa. E ainda há pessoas que dizem eu não tenho sorte nenhuma, pá. Eu sou um azarado de tudo aquilo em que eu pego corre mal. Bom, então se calhar o que essas pessoas têm que fazer é pensar se estarão a fazer aquilo que podem ou se estão à espera que a sorte trabalhe por si. A sorte é algo que dá trabalho, não acontece por acaso. Nós expomos-nos permanentemente à probabilidade de ter sorte. Se nós andarmos sempre de costas voltadas para a sorte, se nós não trabalharmos para ter sorte, o mais certo é não termos sorte. Eu costumo dizer que quem quer faz, quem não quer arranja desculpas. E, portanto, vamos encontrar sempre milhões de razões para fazer e também somos capazes de encontrar milhões, mais uma, razões para não fazer. É uma opção nossa. Que motivações é que nós então podemos ter? Bom, eu acho que vale a pena nós pensarmos sobre o que é que realmente queremos fazer da nossa vida. Se nós queremos mesmo empreender, então vamos olhar para os medos
e tentar ver se eles realmente fazem sentido. Se nós não queremos empreender, então é mais fácil encontrar um emprego do que empreender. E, portanto, não vejam o empreender como uma alternativa ao desemprego, se não tiverem mesmo vontade de empreender. Não quer dizer que não arranjem trabalho para vocês próprios, arranjando vários patrões que vos deem trabalho em tempo parcial e que possa parecer que estão a empreender. Possa parecer, porque não quer dizer que estejam a empreender. Estão a arranjar trabalho. Mas também não quer dizer que nunca venham a empreender começando dessa forma. Requer uma mudança de mentalidade e que passe por começarmos a assumir esse trabalho numa perspectiva diferente, numa perspectiva de futuro, de empregar pessoas e de dinamizar uma atividade e fazer dela qualquer coisa maior do que propriamente 40 horas de trabalho por semana. Algo que nos pode motivar e contribuir para termos força para ultrapassar os momentos difíceis que são inevitáveis para quem quer empreender, é nós olharmos para a pirâmide de Maslow. Maslow criou uma pirâmide que define a nossa ordenação em matéria de prioridades. Na base nós podemos ver que damos valor a aspectos relacionados com a nossa própria sobrevivência, como comer, respirar e por aí fora. Depois começamos, à medida que subimos nos graus de prioridade da pirâmide, começamos a ver que, depois de satisfeitas as necessidades básicas, nós começamos a preocupar com o nível seguinte, que é, por exemplo, ter uma família, ter uma casa, ter um carro, ter amigos, ter um emprego, ter pessoas que nos conhecem e que nos reconhecem. E quanto mais para cima na pirâmide, nós mais valor damos à questão social, à questão de sermos apreciados por outros, de pertencermos a um clube, pertencermos a uma organização, de tentarmos ainda destacar-nos nessa organização e cada vez termos um destaque maior até ao ponto de chegarmos a ser o melhor do mundo em qualquer coisa. A pirâmide de Maslow define o que é que nos motiva no nível a seguir. Aquilo que nós, por último, nos motiva é chegarmos ao topo da pirâmide. E, portanto, se nós ambicionarmos ou tivermos como objetivos para empreender um nível intermédio ou um nível relativamente baixo, como, por exemplo, querer ganhar dinheiro para ter uma casa e um carro, quando nós chegarmos aí, depois perdemos o nosso foco, perdemos a nossa motivação. Então é importante nós termos uma motivação que vá para lá do dinheiro. É importante nós termos uma motivação que se situe numa parte não impossível, mas difícil de alcançar na pirâmide. E, portanto, se o conseguirmos fazer, temos uma motivação que irá durar muito mais tempo e nos ajudará a resistir a muito mais situações. Uma personagem da nossa história teve uma oportunidade que houve poucos que tiveram essa oportunidade. Ele foi o inventor da dinamite, era uma pessoa muito famosa e muito influente na sua época, e no dia em que teve a infelicidade de perder o irmão, ele foi consultar no jornal para saber o que era dito sobre a morte do irmão. Teve uma surpresa, aquilo que estava escrito não era sobre o irmão, era sobre ele. O jornalista tinha-se enganado e pensara que quem tinha morrido tinha sido ele e não o irmão. Ele teve a oportunidade de saber aquilo que iria ser dito sobre ele no dia em que ele morresse. Isto não aconteceu a muita gente na nossa história. E aquilo que ele leu não o agradou. Ele era descrito como uma pessoa muito rica, que tinha vingado na vida à custa da invenção de uma substância perigosíssima e altamente mortal. Tinha enriquecido à custa da morte de milhares de pessoas provocada pela utilização da dinamite, quando ele, na prática, tinha-a criado para ajudar a indústria mineira. Não sabia ele que a invenção que tinha feito, ou descoberto, iria ter grande aplicação na área militar. Ele, a partir deste dia, decidiu que nunca mais queria ser lembrado assim. E todos nós sabemos o que é que ele foi capaz de fazer para alterar a forma como ele ia ser lembrado. Este senhor chamava-se Alfred Nobel. Da mesma maneira que Alfred Nobel pôde fazer isto, todos nós podemos definir de que forma é que queremos ser lembrados.
pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. E isso leva-nos a uma tarefa diária para o resto da vida, porque nós não sabemos quando é que vamos morrer. Portanto, temos que fazer aquilo que promove esse tipo de opinião todos os dias. É importante nós definirmos uma missão para a nossa vida, porque a partir do momento que a temos, passamos a agir de acordo com aquilo que nós definimos. E isso leva-nos a ter um plano de longo prazo, leva-nos a ver as coisas de uma maneira diferente. Tudo que passa por rendimentos de curto prazo, nós não os vamos estourar, nós vamos guardar esse dinheiro e vamos continuar a investi-lo porque nós temos uma visão de longo prazo. Se nós tivermos uma visão de curto prazo, o que vai acontecer é que tudo aquilo que ganhamos estouramos logo e, portanto, não temos depois para investir e para crescer. É importante termos uma visão a longo prazo. Estas são algumas dicas. A partir do próximo episódio passaremos a falar do processo de construção de uma empresa, que cuidados é que devemos ter, o que é que podemos fazer para evitar alguns erros. Vamos passar para um aspecto um pouco mais prático. Até à próxima.